A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ouvir essa palavra, mas a hora que ouvir, dê um like, se inscreve no nosso canal para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe os pastores, obreiros. Deus abençoe meus amigos, vizinhos, aqueles que ouvem essa palavra. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Para a glória do nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo, homem. Quando criança, disse a palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo 50 a 52. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso sua mãe, porém guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, quando Jesus Cristo ficou cerca de 3 dias distanciado da família, disse que quando encontraram que a mãe dele falou com ele: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu ficamos à tua procura. E ele respondeu: porque me procurava? Eu não sabias que me cumpriria na casa do meu Deus, do meu pai. Jesus Cristo falou para ela e disse que a mulher guardou. Ninguém compreendeu a palavra dele. Ninguém que estava em volta, quer dizer, a palavra que ele dissera. E desceu com eles. Ele era obediente aos pais. Desceu com eles a Nazaré. Ele era submisso à sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. A mãe, meditando, isto foi a palavra que o anjo falou comigo naquele dia. Meu amado, minha irmã, Deus tem falado com você que tem uma obra com você. Deus tem falado com você que o seu filho que saiu do seu ventre é um profeta, é um pregador da palavra, é um ganhador de alma. É um homem que vai se levantar para fazer a diferença neste mundo. Deus tem falado com você que você é uma mulher especial. Por que você está triste? Faça como Ana, guarda no coração. E no momento que tudo isso aconteceu, faça como Maria, mãe de Jesus, quando tudo isso acontecer no coração, acontecendo na vida do seu filho, medite na palavra que o profeta falou para você. O anjo de Deus falou com você. Foi Deus quem enviou. Hoje, Deus envia o profeta, o homem, a mulher, na forma de anjo para entregar a bênção. Veja bem, o anjo do Senhor, quando ia falar com o povo, quando ia destruir, não ia o anjo porque ele não daria conselho, ele já destruía. Enviava-se a palavra por intermédio do profeta. O profeta diria ao rei, ao sacerdote, ao homem, à mulher, à nação: faz assim se quiser viver. Entregue-se, desce, desvia do seu mau caminho, tira o pecado do meio de vós, porque senão verei num dia e tirarei do seu lugar. Amém? E quando o anjo do Senhor vinha para falar de uma bênção, por exemplo, foi a mulher de Manoá, o anjo apareceu 2 vezes para ela. Na 3ª vez, ela chamou seu esposo e o homem conversou com o anjo de Deus. Porque o anjo recebeu a incumbência de abençoar aquela família nova. Um anjo que chegou até Maria tinha a incumbência de dizer para ela que do ventre dela nasceria um que salvaria a nação. Veja que ela só disse: como pode ser isso? Eu não sou casada, não tenho um homem, nunca coabitei com um homem. Disse o anjo: aquilo que nascerá de você é vindo do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, e ela guardou no seu coração humilde. E quando Jesus Cristo falou isso para eles, todos ficou apavorados. O que é isso? Que palavras são essas? Mas ela conferia no seu coração. Ela guardava no seu coração. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Imagina o coração de Maria. Se ela fosse viva hoje para contar quantas bênçãos ela viu o seu filho fazer. Quantas vidas, quantas curas, quantas conversão, quantos perdão ele concedeu. Quantas pessoas que perseguiram a ele e ele as curou. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, homem, ele tem todas as condições de viver como eu, como você, como nós. E nos deu esta condição de sermos como ele. Nós nascemos, sempre já o fruto de Deus, no coração de Deus está um homem ou uma mulher que será o templo do Espírito Santo para fazer a diferença. Mas como o homem tem a liberdade de escolher a vida dele, ele pode atirar-se no mundo da vaidade, da riqueza, da prosperidade material, esquecer o Criador dele, aquele que o abençoou. Você quer ter uma mente fértil, conhecer o contato de Deus, ter a palavra de Deus, sentir as mãos de Deus sobre você. Seja humilde e vai crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens, porque os homens percebem quando você está crescendo em estatura e em graça diante de Deus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus hoje, ela está muito escassa. A palavra de Deus pura, como Jesus Cristo conversava com os doutores, com o povo, ela está escassa, porque Jesus Cristo sentava para dizer para o povo, você está vendo aquela madeira? Se você tiver fé, vai dizer para aquela árvore, aquela seca, e ela vai secar. Vai dizer para aquela pedra, aquela montanha, sai-te da frente, ela vai sair. São palavras simples, mas de autoridade. Jesus Cristo olha para você, minha irmã e meu irmão, e diz assim, olha, e para mim, por que vocês duvidam de mim? Eu era criança, eu era uma criança. Eu fui crescendo para e passo, diante de Deus, meu Pai, e da presença dos homens. Os homens viram o meu desenvolvimento. Ainda criança, eu discutia com os doutores da lei e ele ficava atônito, não tendo como descobrir. E Jesus Cristo falou assim, olha, você, minha irmã, você, meu irmão, você, Antônio, meu servo, cresce diante de Deus e de mim, em estatura, em santidade, em conhecimento, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, este mundo precisa de homens e mulheres simples, mas cheios do Espírito Santo. Deus conta com você, jovem. Deus conta com você, moça, para apresentar a Jesus Cristo para este mundo que jaz o maligno. Meu amado irmão e minha amada irmã, olhe para dentro do seu coração, olha para dentro de você, como você é, como você é, aleluia. Meu querido irmão e querida irmã, olha para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Nada posso fazer de mim mesmo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo está aqui ao lado. Ele quer saber das minhas atitudes. Ele quer saber das minhas condições espiritual.
Eu estou buscando a Ele porque eu quero ser sábio, eu quero posição, ou eu estou buscando a Jesus Cristo para que o nome dele seja glorificado? Como é que Jesus Cristo é glorificado em mim? Repare o que ele disse para eles: não sabeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Você já entendeu? O Senhor Jesus Cristo cresce dentro de mim. E eu permaneço crescendo em estatura, no conhecimento espiritual, diante de Deus e diante dos homens. Como é que vai dizer que Jesus Cristo está em mim? É pelos atos, pelo poder que Jesus Cristo emana dos céus até a minha vida. E esse poder, eu quero dizer, é o mesmo poder que ele tinha. Não é outro poder, é aquele poder que ele tinha para orientar, para curar, para salvar, para perdoar, para ressuscitar os mortos, para conhecer a palavra, para conhecer o dono da palavra. Vocês pensam que Deus é justo para comigo e não para com outro? Não. Deus é justo para com todos. Com o justo ele é justo. E com o ímpio também ele é justo. Quando ele aperta dessa pessoa até embaixo, ele está fazendo justiça pelos atos que a pessoa fez. O amor de Deus é tão grande que ele me coloca num leito de enfermidade, a medicina desengana, eu fico numa cadeira de roda, eu fico cego, paralítico, aguentando a dificuldade dessa carne, pelo amor que Deus tem para comigo, para que eu não perca, para que a minha alma não desça à sepultura, não desça ao inferno. Deus é tão bom, tão maravilhoso, como uma mãe e um pai que castiga o filho para que não faça as coisas erradas e não morre na mão da polícia, dos marginais. O pai ou a mãe chicoteia o filho, livrando do pior de amanhã. Assim é Deus, por amor que Ele tem para conosco. Quantas vezes Ele nos coloca, aleluia, Ele nos coloca encostado e coloca nas nossas mãos, aleluia, alguma coisa que nós não queríamos, mas é para nosso crescimento, para que o mundo veja Cristo em nós. Se Jesus quer que o mundo veja Ele em mim, por intermédio das dores, das enfermidades, e eu glorificando o nome dEle, assim seja feito para a glória do nome do Senhor. Deus, Ele pegou seu Filho unigênito, essa criança Jesus Cristo que cresceu para e passa diante de Deus e dos homens, na estatura, na santidade, no conhecimento, na obediência, para ser o Salvador da humanidade. Será que Deus não conta com você para alcançar alguém que você o ama? Será que você o ama quanto Deus o amou, que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar? Será que você daria a sua vida por esse irmão, por essa irmã, por essa família que está desviando da presença de Deus, que está corrompido, aquele que está escandalizado? Satanás tem vencido, aleluia, é homem, é mulher, crentes, obreiros e obreiras, e Satanás tem vencido a estrutura dessas pessoas. Será que eu amo esses irmãos? Será que eu amo essas irmãs?
a ponto de renunciar ao meu ego, para ir atrás, buscar e dizer: você é importante. Eu não sou importante, mas você é importante. Porque amanhã você vai orar por mim, pela igreja, pelas almas. Amados, Jesus Cristo, ele cresceu. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meu irmão e minha irmã, você quer crescer em estatura? Quer crescer em sabedoria dos altos céus? Quer crescer em graça diante de Deus e dos homens? Quer ter a graça de ter a revelação do Espírito Santo, ser levada até os altos céus, para ver o céu e a glória que Deus tem para a igreja e para você? Quer ter graça de Deus para Deus confiar em você e que você vai até o Hades, para ver o sofrimento daqueles que ali estão, daqueles que forem para lá? Você quer ter a graça de Deus e aprender a conhecer, ter o conhecimento diante de Deus de tudo aquilo que não agrada ao Senhor? Quer ter a graça do Espírito Santo para olhar para dentro do coração de um irmão e de uma irmã e saber a dor, a angústia, a tristeza, o pecado que esse irmão, que essa irmã está cometendo e o porquê? A graça de Deus, sabe, vai te mostrar o porquê esse irmão e essa irmã está pecando. Você vai ter o conhecimento de Deus, sabedoria, na estatura, graça diante de Deus. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para você não julgar, mas amar. Se colocar no lugar desse irmão e dessa irmã. E dizer: se fosse eu queria a misericórdia de Deus. Está começando a ser sábio. Todo homem sábio, o inteligente, ele livra-se das armadilhas que ele entra. Mas o sábio, ele não entra nas armadilhas. O homem inteligente livra-se dos pecados, mas o sábio não entra no pecado. Você é sábio, meu irmão. Você é sábia, minha irmã. Você tem a graça do Espírito Santo sobre você. Olha para dentro do seu coração, meu irmão. Olha para dentro do seu coração, meu irmão. Olha o tesouro que Deus colocou dentro de você, o Espírito Santo. Olha para essas mãos santas. Tira, minha irmã, os esmaltes. Tira os batons, o rouge. Tira os cortados cabelos, os penteados, a vaidade. Adorna-se o seu corpo como o templo do Espírito Santo e olha para essas mãos santas que Deus te deu. E quando alguém estiver enfermo, apresente essas mãos para Jesus. Quando alguém pedir oração, apresente essas mãos santas para Jesus e diz: Senhor, não seja minhas mãos, mas as tuas mãos agora, para repreender esse câncer, para repreender essa cegueira, a paralisia, qualquer tipo de enfermidade. Seja estas mãos para ressuscitar esse morto. Tem autoridade do Espírito Santo, a graça de Deus, para dizer para a morte: morte, sai desse corpo. Vida, retorna-se a ela. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio num Deus poderoso, uma palavra poderosa. Se a palavra disser que Jesus Cristo ressuscita o morto, que está 10, 20 anos morto, que ele levanta e anda, eu acredito.
E aquilo que Jesus Cristo fez, falou e disse para mim que eu faria as obras que ele fez, se crer, eu creio que nas minhas mãos tem a santidade de Deus. A misericórdia dele é a causa pela qual eu não sou consumido. Então, se Jesus Cristo há de ser glorificado na minha vida, na angústia, dor, enfermidade, qualquer coisa que tivesse em mim, glorificado seja o nome do Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado em minha vida, no desprezo, na perseguição, glória seja dada ao nome do Senhor. Importa que ele seja glorificado na minha vida. Mas se Jesus Cristo quer ser glorificado na minha vida com a cura dessas enfermidades malignas que tem na face da terra, glorificado seja o nome do Senhor. Porque não é de mim que vem a cura, é do Senhor Jesus Cristo. E a obra que ele fez, como ele cresceu em estatura, em conhecimento, em santidade, diante de Deus e dos homens, ele disse para mim, Antônio, faça a obra que eu fiz, a obra do evangelista. A obra do evangelista é pregar a vida eterna. É dizer para o pecador, arrependa-te, porque Jesus Cristo te ama. E ele quer que você esteja com ele na glória, aonde há muitas moradas. E a eternidade com Cristo é maravilhoso. Ninguém pode imaginar a glória que está preparada para mim e para você, minha irmã e meu irmão. Você que está sofrendo aqui perseguição, você que é caluniada, você que as pessoas ignoram e desprezam, lembre-se que o sumo Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele foi desprezado, perseguido, caluniado, mas ele não caluniou, ele nunca perseguiu, ele nunca rebundou. Ele voltou-se para o céu ao terceiro dia, Deus ressuscitou o seu corpo e levou para o céu. Ele está sentado no trono, intercedendo por mim e por você, esperando que eu e você, que nós glorificamos o nome dele. Se você conhecer Jesus Cristo, homem, desde criança, as crianças, a palavra diz que da boca das crianças nasce o primeiro louvor, o melhor louvores. Mas as crianças fazem coisas que nós não deixamos entrar no meio da sociedade porque fala coisa demais. E se você quiser, tem que ser como esse menino Jesus Cristo, e crescendo para e passo, né? Diante da sabedoria, da estatura e graça diante de Deus e dos homens. Espere que Deus te dê crescimento de sabedoria, de graça diante dele e diante dos homens, porque diante dele, sabedoria de Deus, graça de Deus, os homens terão que se curvar e dizer: esse homem, esse jovem, essa mulher, esta jovem, esta criança é diferente, é diferenciado, fala com autoridade. Você quer ter autoridade para curar os enfermos? Você quer ter a sabedoria de Deus de ver a vida do irmão e da irmã? Quer? Cresça na estatura, na sabedoria e na graça diante de Deus e dos homens. Porque Deus não entrega para mim nem para você a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, ou de uma jovem, ou de um pastor, para alguém que é cada tagarela.
Não. É para homem e mulher sincero, com as suas bocas como um túmulo. Que se tiver que falar com a pessoa, chama a pessoa e diz: Deus me mostrou e quer que você faça assim e assim. Eu orarei por você e Deus te abençoará. E fica aqui, ninguém mais fica sabendo. O seu pecado é perdoado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você quer ter autoridade para curar os enfermos? Não diz: olha, eu tenho dons. Diga: Jesus Cristo é o curador. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te, levanta e anda. Aonde estava a sua dor, já não está mais. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, jovens e obreiros, pastores, amigos, ore por esta nação. Ore pelo presidente, ore pelos governadores, pelos prefeitos, ore pelos vereadores, deputados estaduais e federais, ore pelo Senado, pelos ministros, ore pelos juízes, ore por adúltero, prostituto, afeminado, ladrão, salteador, drogado e passadores de droga, estupradores. Ore por a cidade santa, a nação santa. Ore pela igreja e ore por mim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor seja com todos. Amém? E a paz do